Pastor Manuel, por favor, meu irmão. É um prazer ouvir o pastor Manuel nessa manhã. Pastor Manuel e Magali são membros de nossa igreja, são nossos missionários associados e cumprem o ministério deles na faculdade teológica. Ele coordena ali toda a parte acadêmica da faculdade, parte administrativa e dá quase todas as aulas. Porque o pastor Manuel, ele é professor ali quase tempo integral, porque está ali todo dia, dando várias aulas, várias matérias, e ele também tem servido voluntariamente à nossa Convenção Batista aí, como um dos coordenadores aqui na região, falando da faculdade, falando também da nossa convenção. Quero orar por ele e para que Deus use grandemente aqui. Senhor Jesus, obrigado pela vida e ministério do pastor Manuel e da Magali. Servos do Senhor que há décadas têm servido ao Senhor com integridade e fidelidade. E o Senhor já colocou no coração dele uma palavra ao nosso coração. E queremos dizer na tua presença que estamos aqui abertos para ouvi-la. Queremos ser tocados pelo Senhor e queremos ser mudados pelo Senhor. O Senhor tem plena liberdade, Pai, para agir em nossa vida, fazendo a obra que o Senhor deseja fazer. Usa o teu servo e coloca as palavras no coração e na boca dele agora. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Que a preciosa graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã. Tanto carecemos dessa preciosa graça do Senhor em todos os nossos momentos. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, a partir do verso 22. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Assim diz a palavra do nosso Pai Celestial. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo no quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aproximadamente 10 anos atrás, 10 anos exatamente, em abril de 2008, o Senhor me dava o privilégio de começar uma série de mensagens na igreja que Ele me permitiu pastorear. E essas séries de mensagem tinha como um tema principal construindo a espiritualidade cristã. O desafio nosso, naquelas 10 mensagens que o Senhor nos permitiu, era exatamente pensar sobre a nossa relação
com Deus, conosco mesmo e com os outros. E começamos aquela série de mensagens exatamente no tema que começo hoje pela manhã, compartilhar com os irmãos, nesse texto. E o tema que naquela manhã nós começamos a estudar e vamos refletir nessa manhã com a permissão do Senhor, é reconstruindo a identidade. A experiência de Jacó marcou muito, quando comecei a preparar essa série, marcou muito a minha vida. É impressionante como nós temos muita dificuldade em olhar para nós mesmos, numa análise dentro de nós, coisas que nós precisam ser confrontadas e somente nós mesmos podemos trabalhá-las diante do Senhor. E aqui, o desafio naquela manhã, e é o mesmo desafio que o Senhor traz para nós, é que somos convocados por Deus a uma viagem dentro de nós mesmos. Eu tenho tido o privilégio de ter uns encontros com um pastor amigo meu. Nós, quinzenalmente, nos encontramos à tarde e nós compartilhamos coisas pessoais nossas. Começamos a namorarmos, um namoro permitido pela Magali. Começamos a namorarmos e nesse namoro nosso, nós fomos nos conhecendo e essa relação foi crescendo numa relação de compromisso, de fidelidade e transparência um com o outro. E nós começamos então juntos a pensarmos exatamente nessa questão, de olharmos para nós mesmos, de vermos o que na realidade nós somos e o que Deus, na trajetória da nossa vida, pretende fazer conosco. E quando olhamos para dentro de nós, estamos observando em alguns momentos algumas coisas que nós denominamos os entulhos do porão das nossas almas. Esses entulhos que nós mesmos, pelo nosso passado, pelos nossos pensamentos, pelas nossas reações, pelos nossos ressentimentos, pelas nossas dúvidas, pelas nossas paixões, até pelas nossas fantasias, elas vão se acumulando ali dentro. Lembre que nós, na nossa trajetória, estamos entrando num processo chamado processo de santificação. E o processo de santificação envolve tratar com mais seriedade sobre coisas íntimas que eu conheço e Deus conhece. E mais ninguém. E como é precioso quando o Senhor nos leva no nosso jaboque e lá temos uma conversa séria com esse Deus no sentido de lutar com essas questões. Então, nessa manhã, eu quero levá-los a pensar conosco sobre aquilo que aconteceu com Jacó. Jacó reencontrou-se consigo mesmo, com o outro e com o próprio Deus. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. O primeiro ponto nosso é sobre o nascimento de Jacó. Olhem só que tudo começa na maneira do nascimento dele. Os irmãos conhecem e eu não preciso detalhar isso. Sabem que Jacó, ao sair do ventre da sua mãe, sai agarrado num dos calcanhares do seu irmão Esaú. E aí ele recebe o nome de Jacó. O nome de Jacó, quando apresentado, esse é o meu amigo Jacó. O enganador, manipulador, esquematizador, né? Então, os termos, os adjetivos que era dado para ele não eram agradáveis. E o nome dele exatamente trazia para nós, não para nós aqui, não temos esse costume, usar um nome caracterizando a personalidade, a identidade da pessoa, mas ali era. E ao se apresentar, ou ser apresentado, estava apresentando a própria identidade dele. O que era parte real, verdadeira da sua vida.
essa marca na sua personalidade, ela foi reforçada, incentivada, trabalhada dentro da própria família dele. E é uma das coisas que me chamam a atenção, porque quando estamos pensando em família, como corremos o risco de desenvolvermos dentro do nosso lar o que foi desenvolvido no lar de Jacó e de Esaú. O favoritismo, a desigualdade, os privilégios, que levaram esse homem exatamente a desenvolver cada vez mais forte aquilo que era a sua identidade. A identidade do nome Jacó. Alguém escreveu uma expressão com respeito a isso, dizendo que na família em que prevalece favoritismo, desigualdade e privilégios, os membros crescem com as emoções atrofiadas e a identidade confusa. Como isso é perigoso. Como isso é perigoso. Abrindo um parênteses para tomar uma água aqui. É impressionante que depois de 30 e poucos anos compartilhando a palavra de Deus, eu ainda sinto uma emoção como se fosse a primeira mensagem que eu iria pregar diante do meu pastor e diante da congregação do Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que me sinto assim. Gosto de sentir isso. O segundo ponto vem da trajetória que esse homem teve para consigo mesmo. Era um homem de crise, e essa crise se agravou, aonde ele veste uma máscara, e a máscara que ele vestiu chamava-se Esaú. Quando ele vai na direção do seu pai, o seu pai já com a visão totalmente comprometida, o pai lhe faz a seguinte pergunta: quem és tu, meu filho? E ele responde: eu sou Esaú. Eu trouxe aqui um comentário muito interessante que o Dr. John MacArthur ele faz sobre toda essa trajetória que nós estamos trazendo aqui, que começa lá no capítulo 27 desse livro que nós estamos lendo. Quando Jacó se apresenta diante do pai, a pergunta do pai foi a seguinte no capítulo 27, no verso 20. Mas como tão rapidamente você conseguiu a caça? E a pergunta que estava sendo feita a Jacó era uma oportunidade para que ele respondesse de forma diferente da qual ele respondeu. Que ele confessasse e desistisse da sua trapaça que havia sido combinado e planejado entre ele e a sua mãe, ou vamos ser a sequência certa, a sua mãe e ele. E o John MacArthur usa a seguinte expressão: uma mentira teria que se substituir outra mentira. Mas as consequências dele não se permitir trabalhar nesse interior seu, fez com que ele nunca mais visse sua mãe, que o seu irmão quisesse matá-lo, que Labão, o seu tio, agisse exatamente como ele agiu para com o seu pai, e que ele exilasse toda a sua família durante muitos anos. E aí, o nosso grande amigo John MacArthur, ele disse, pela promessa de Deus, ela seria recebida o direito de primogenitura que era dado àquele rapaz. Não havia necessidade de apelar para um esquema de trapaça juntamente com a sua mãe. Bem, você se identifica com isso? É por isso que o texto dessa manhã nos leva a olhar para dentro de nós mesmos, coisas que no dia a dia nosso, na correria nossa, no desenvolvimento nosso, nós não vamos pensando com tanta seriedade sobre isso. O nosso pastor,
quando está aqui pela manhã, nos domingos pela manhã, domingo à noite, quando ele está aqui nas quintas-feiras, quando ele está nos estudos que ele dá para os casais, para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os pastores, para quem mais? E vai por aí afora. Ele não está conseguindo atingir aquilo que só você sabe e o seu Senhor sabe. Ele não consegue me ver no meu íntimo. Ele pode imaginar que a minha identidade seja essa, mas ela pode ser uma identidade totalmente diferente. Uma identidade em que eu faço questão de não disponibilizá-la, de não falar sobre ela. Esse homem nos leva a refletir como a nossa identidade pode demonstrar através de uma máscara toda uma trapaça, ou pode esconder através de uma máscara toda uma trapaça, toda uma vida totalmente diferente daquela que eu sou Esaú. Ele não era. Eu não sou um super crente, eu não sou um santo. Eu sou um pecador redimido no sangue de Jesus, que tenho um DNA e uma trajetória da minha vida, que somente eu e o meu Deus podemos conversar sobre isso. Por entender que somente Ele pode, no jaboque meu, ali tratar com mais seriedade e usar as suas armas para isso. Alguém disse o seguinte: Deus queria abençoar Jacó, mas não podia fazer isso enquanto ele não entrasse em harmonia consigo mesmo. Domingo após domingo estamos sendo confrontados com a palavra de Deus exatamente para irmos a esse ponto. Eu gosto de assistir muito Discovery Investigação. E gosto de assistir porque eu gosto dessas questões policiais, de olhar numa pessoa. E esses dias eu estava vendo sobre como entrar na mente de um assassino. Fique calmo com isso. Mas como entrar na mente de um assassino? O que me chamou a atenção nisso foi o seguinte, e é exatamente isso que nós estamos falando. Alguém disse que um assassino, ele esconde perfeitamente todo o mal que está dentro dele. Ele tem uma relação normal com as pessoas. Ninguém consegue, olhando para ele, identificar. E é impressionante, quando você vê a pessoa conversando com alguém que fez atrocidades com outras pessoas, você sabe que ele fez porque isso foi comunicado. Mas se você olha para ele e conversa com ele, não parece isso. Não parece. Ele consegue nos enganar. Nós conseguimos enganar as pessoas, mas não conseguimos enganar a nós mesmos, apesar de muitas vezes não levarmos isso com seriedade. Deus criou e tem criado situações que nos servem de espelho para nos preparar no sentido de que haja essa transformação. Esse é o terceiro ponto nosso. Jacó encontra-se com Jacó. Somos levados a termos um encontro com o nosso coração. Somos levados a termos um encontro conosco mesmo. E Jacó tem um encontro com ele na pessoa do seu tio, Labão. O comportamento de Labão era parecidíssimo com o comportamento de Jacó. Vejam só, Jacó se veste de peles e imita ou tenta imitar o seu próprio irmão. E Labão? Lembra o que ele fez? Cobriu Lia e apresentou como se fosse Raquel. Que experiência! Aí está o espelho que Deus usa no dia a dia nosso. Se nós começarmos a prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso derredor,
Se nós prestarmos atenção um pouco mais nas circunstâncias que o Senhor vai permitindo, as situações que vão se acumulando, muitas dessas situações, dessas circunstâncias, tem muito a ver conosco. Tem muito a ver com a nossa personalidade. Tem muito a ver com o nosso caráter. Tem muito a ver com aquilo que Deus quer trabalhar em cada um de nós. A pergunta de Jacó foi para seu tio Jacó: que é isso que fizeste comigo? Como se ele dissesse: eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou uma pessoa que todos os desafios que o meu pastor Elias me dá, eu estou ali o primeiro a estar à frente, e eu vou enumerando um monte de coisa. Não, não. O Senhor estava dizendo para ele: você é isso. Você é exatamente isso. Isso é ruim? Isso é ruim? Não. Muito pelo contrário, isso mostra a misericórdia, a graça e a bondade de Deus para com a minha vida. Ele, mais do que eu mesmo, sabe o prejuízo que é manter nos porões da minha alma as podridões que eu vou permitindo ali ficar e não trabalhar diante do Senhor. Há 2 finais de semana atrás, eu fui acometido com um desarranjo intestinal, mas na segunda-feira pela manhã, ou de madrugada, eu fui ver exatamente o que tinha dentro de mim que estava me fazendo mal. Quando, em um vômito, eu coloquei tudo para fora. E ao colocar para fora, meu corpo estava dizendo com isso que isso não é bom manter ali dentro. Não é bom manter na nossa alma aquilo que não vem de Deus para o nosso ser. E isso nos leva então ao último ponto nosso, e vou terminar antes do horário. Jacó encontra-se com Deus. Esse é o momento marcante. O processo é exatamente esse, meus irmãos. Nós é que mudamos o processo. Nós vamos imediatamente por nós mesmos, como Elias fez, vamos lá para o monte de Deus, quando Deus nos chamou para estarem ali. Nós fazemos isso. Não estou dizendo que é errado, por favor, não é isso não, pastor Elias. Estar na presença de Deus. Mas tem que ter um motivo de estar ali. E mais do que nunca, quando Deus fala assim: Manuel, vem cá, vamos ter uma conversa. E quando Ele me leva, Ele provoca isso, Ele está provocando uma conversa mais séria do que simplesmente uma conversa. Lá na faculdade, quando você fala para um aluno: depois da aula você passa na minha sala e eu quero conversar, a primeira coisa que ele fala: o que eu fiz de errado? Imagina isso. Porque ter uma conversa à parte daquilo que é natural nos corredores, na cantina, é diferente. Eu vou entrar na sala do coordenador, alguma coisa de errado está por aí. O Senhor nos chama exatamente para tocar naquilo que mais eu valorizo, meus pontos fortes. Podem entender isso? Os meus pontos fortes muitas vezes me prejudicam. O ponto forte daquele homem eram as suas pernas, corriam muito, muito rápido. Era um homem que tinha uma habilidade de planejar, imediatamente correr na direção do seu planejamento e tentar executá-lo. Ele desenvolvia muito isso. Se você olhar no verso 13 a 21, a logística cuidadosa dele para tentar apaziguar o irmão. Quando ele soube que o irmão vinha com um grupo de 400 pessoas, ele disse: agora a coisa vai ficar feia para o meu lado. Mas vários anos já haviam se passado com respeito a isso. Jacó tenta voltar para corrigir o seu relacionamento com Deus, mas ele precisava primeiro corrigir a si mesmo, ou ser corrigido
antes de pensar no outro. Aí está um toque muito especial para mim e para você. Nós nos esquecemos que tudo começa em nós e não no outro. O outro é ele com Deus, sou eu com Deus. Se quero ser a bênção na vida de uma pessoa, eu preciso primeiro trabalhar isso em mim. Como serei um instrumento importante, um instrumento útil nas mãos do Senhor, se não me permito ser tratado por Deus como Ele assim o quer fazer? Com a sua vara, com a sua correção, mas com aquilo que traz uma identidade verdadeira de um crente em Cristo Jesus. Não sei se tenho que pedir permissão para isso, porque vou falar aquilo que sinto que é Deus trazendo no nosso coração. Nossa identidade não é somente essa que está aqui nessa manhã. A nossa identidade é a sós com o nosso Senhor. O Vale do Jaboque. Alguém disse que somente Deus, quando estamos pensando nisso, somente Deus, na sua soberania, pode levar um homem autossuficiente como Jacó em direção a um quebrantamento total. Eu tenho certeza, pelo caráter que vejo no meu pastor, que mesmo diante de tantas atividades que ele tem, ele sabe exatamente o que significa essa necessidade de sermos quebrantados pelo Senhor. E ao sermos quebrantados pelo Senhor, a gente começa a entender e compreender no andar nosso o que eu sou e o que Deus é. Bem, caminhando para encerrarmos nossa reflexão nessa manhã, eu quero dizer que na busca da reconstrução da identidade, deve haver algumas coisas importantes. Primeiro, o sentimento de urgência. Existem decisões na nossa vida que nós não podemos deixar para depois. Algumas coisas nós podemos colocar como prioridades, essas não, isso aqui pode, isso aqui fica para depois. Talvez a gente possa até pensar que a oração pode ficar para amanhã, hoje não deu, amanhã eu faço. Não deu para ler hoje, amanhã eu posso ler a palavra de Deus. Mas há uma urgência de ser trabalhado na presença de Deus, a minha alma, o meu ser, o meu coração, para que Ele manifeste sempre o poder dele sobre nós. Tinha que ser naquela mesma noite. Era parar tudo. Antes de encontrar com seu irmão, você tem que conversar comigo primeiro. Você correu muito, agora precisa ter um diálogo aqui nós dois. Segundo, a disposição de abrir mão de tudo que pode ser considerado obstáculo. Aquele homem passa além do vale todos os seus bens, a sua família e a quem ele amava. E no verso 23 diz que ele ficou sozinho. Ele com o seu Senhor. O tempo de ficar sozinho, que é o outro elemento de se buscar, mostra que ao buscar os outros, ou buscar outros momentos de terapia para o nosso coração, talvez aconselhamento e tudo mais, isso é importante. Mas somente estarmos sozinhos com Deus é que há uma verdadeira transformação. Na nossa aula de aconselhamento, os alunos perguntam, devemos dar a solução então? E eu digo para eles, não temos a solução. A solução dos problemas emocionais, as crises emocionais que nós temos, você dá um direcionamento, mas somente Deus pode fazê-lo. Só Ele, mais ninguém.
Não tem nenhum profissional, com respeito a todos, e falo isso, que possa trabalhar na alma nossa, no mais íntimo do nosso ser, a não ser aquele que nos criou, que nos conhece perfeitamente, que sabe o que nós somos. Quarto, coragem para insistir em meio à evidência de que o seu adversário é mais forte. Resolver perseverar vem desse encontro com Deus. Os irmãos não podem imaginar, porque os irmãos não estão lá na faculdade e nem têm essa atividade, como eu não podia imaginar que isso acontecia e vejo acontecendo agora. Todo o término de um semestre para o início de um outro semestre. Como precisamos trabalhar isso diante de Deus para continuarmos perseverando. Porque são coisas que nós preparamos. Nós preparamos a grade curricular, nós fazemos as chamadas, fazemos tudo que é a parte nossa. Mas daí para frente, de trazer os alunos das respostas, isso é só Deus tocando no coração. Isso eu não posso fazer. Nós não podemos fazer. Não sei se percebe a seriedade de ir para o Jaboque e lá aceitar toda a disciplina de Deus, porque ela é preciosa, é muito valiosa para nós. E o reconhecimento do verdadeiro. Como te chamas? Interessante que em toda a trajetória dele, quando ele tem um encontro com Raquel, aquele amor à primeira vista, aquele coração que se derrete, ele não fala para Raquel o nome dele, eu sou Jacó. Ele simplesmente fala que ele é um parente. Ele não fala o nome dele. Em toda a trajetória dele, ele evita dizer que ele é Jacó. Mas diante de Deus, o Senhor lhe faz a seguinte pergunta: qual é o teu nome? Você sabe o que significa isso, né? É saber que não posso dizer outra coisa que não seja aquilo que realmente eu sou. Eu sou Jacó. Isso mesmo. Mas não vai mais ser esse nome. O quebrantamento transforma, o possibilita esse transformamento, essa transformação, da qual nunca mais, na trajetória da minha vida, o nome Jacó aparece. Aquilo que Deus faz é perfeito. Se me permito essa perfeição de Deus no sentido de uma transformação real, é isso que acontece conosco. Ele entendeu a bênção daquele momento, o valor da bênção naquele momento. Agora é um homem diferente. Um homem tão diferente que o texto diz que depois de tudo isso, o sol vem nascendo. Ao nascer o sol, lá vai aquele homem na direção da onde Deus mandou. Olhem essa frase que alguém escreveu. O diabo toca em nosso ponto fraco, mas Deus toca em nosso ponto considerado forte. Quais são os pontos fortes nos quais nos apoiamos? Prestemos atenção neles. Com certeza, teremos uma experiência preciosa com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.